Olá, aqui é o Caio da Empreendedor Curioso. Seja bem-vindo a mais uma videoaula de Excel básico. Hoje eu vou falar sobre a função concatenar. Essa função ela serve para você juntar um ou mais outro texto de diferentes células em uma célula só. Então você vai fazer uma combinação de textos para colocar dentro de uma célula. Eu coloquei aqui um exemplo simples e depois eu vou passar para mais alguns e a gente vai fazer alguns diferentes para reforçar aí para vocês. Então aqui eu tenho um mini controle de vendas, onde eu tenho meus vendedores aqui, os meus produtos, o tipo de produto, né, e a quantidade de vendas. E eu quero colocar todas essas informações dessa venda aqui em uma célula só para usar posteriormente em alguma coleta de dados ou alguma análise que eu vou fazer. Então a gente utiliza a fórmula concatenar para isso. Vou colocar igual aqui, vou escrever ela. Ela escreve dessa maneira aqui, concatenar. Você vai colocar ela, abrir o parênteses, aí vai aparecer as opções aqui. Você vai colocar o texto 1, ponto e vírgula, o texto 2, e assim vai na sequência, dependendo de quantas células você for utilizar. Nesse exemplo aqui, eu vou juntar as três informações e colocar tudo numa célula só. Então, eu vou colocar aqui de um jeito básico, ó. Coloquei aqui a primeira célula, coloquei o ponto e vírgula, coloquei a outra célula, coloquei o ponto e vírgula e coloquei essa última célula. Vou fechar parênteses, não vai ficar do jeito bom, eu vou explicar o porquê. Tá aqui, saiu aqui tudo junto, mas você viu que ele saiu aqui tudo sem espaço, sem nada, porque aqui está escrito sem espaço, sem nada. Tá? Você poderia colocar um espaço que nem eu coloquei aqui no final, para aparecer ali, mas eu não recomendo que depois, se você quiser utilizar isso aqui para para fazer um PROC-V ou algo do tipo, esse espacinho no final vai fazer diferença. Então, recomendo que você deixe corretamente aqui o nome da pessoa e a gente vai ajustar essa fórmula concatenar para isso. Então, ela está aqui juntando as três células. O que eu posso fazer é inserir novas funções de textos entre essas células. Então, a gente está usando três fontes de textos aqui. Eu vou colocar entre essas duas aqui, a azul e a vermelho, um textinho com espaço e um tracinho. E aqui, igualmente, entre a vermelha e a roxa. Então, eu vou colocar aqui, a gente termina aqui nessa fórmula B4, tem um ponto e vírgula, eu vou começar uma outra aqui. Para você colocar um texto na célula, você vai colocar entre duas aspas, e a aspa dupla, tá? Então, vou colocar aqui, e aqui eu posso colocar qualquer texto que eu quiser, posso escrever o que eu quiser. Como eu quero colocar somente o tracinho, o que eu vou fazer? Eu vou dar um espaço, um traço e um espaço. Vou apertar o Enter aqui. Pronto, ele criou aqui na fórmula concatenar esse espaço com o traço. Eu vou fazer igual aqui. Vou criar entre essas duas informações esse espaço. Vou colocar aqui. Pronto, daí eu consegui organizar essas informações aqui em uma célula só, de uma forma visualmente bonita, né? Não fica tudo junto, a gente não consegue ler direito. Então você pode ver que eu tenho três células aqui que eu juntei, mas na verdade o meu concatenar ele é feito de 5 elementos. A primeira célula, o texto que eu coloquei que é o espaço e o tracinho, a segunda célula aqui, outro espaço e a terceira célula aqui. Então eu vou só copiar e colar aqui para baixo, pronto. Daí eu posso utilizar isso aqui numa outra fórmula ou algo do tipo. Eu vou mostrar aqui um exemplo de uma planilha nossa que a gente faz isso na nossa planilha de avaliação de desempenho. É uma planilha que ela funciona para avaliar desempenho de funcionários e a gente tem análise por departamentos. Então, eu criei esse quadro aqui para as pessoas cadastrarem os departamentos da empresa dela e dentro de cada departamento as equipes que pertencem a ele. Então, aqui dentro do departamento administrativo, a gente tem essas equipes aqui que trabalham dentro desse departamento. Daí, na hora que eu for fazer o lançamento, eu utilizo o concatenar para isso. A gente tem aqui a parte de lançamentos manuais, também tem a parte de lançamento automático, mas aqui na de manual, você pode ver que eu dou um duplo clique e aparece os departamentos e as equipes concatenadas, tá? Eu não queria aparecer aqui, por exemplo, só departamento financeiro, porque por um acaso pode ter um departamento igual, por exemplo, uma equipe operacional dentro de vários departamentos. Então, eu não quis deixar assim, para a pessoa conseguir diferenciar. E também para buscar, por exemplo, se eu quiser visualizar aqui todos os departamentos de engenharia, eu digito engenharia, aparece tudo aqui. Ou eu posso digitar direto por uma equipe aqui. Então, por isso que a gente utiliza, essa é uma das maneiras que eu utilizo o concatenar, para trabalhar texto dessa maneira, para facilitar na organização dos dados. Eu vou voltar aqui
nessa planilha que eu vou fazer agora de uma forma um pouco mais diferente. Eu vou diminuir aqui. Pronto. Diminuir aqui. Daí o que eu quero fazer? Eu quero pegar e quero organizar melhor isso aqui. Eu quero que antes da Maria aqui apareça escrito vendedor. Eu vou corrigir aqui. Então eu vou colocar essa função aqui. Eu quero que apareça vendedor aqui antes de Maria. O produto eu quero que coloque antes do feminino aqui. E as vendas eu quero que coloque aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir o concatenar. Vou colocar, a primeira coisa que eu quero que apareça antes do nome é o vendedor. Então eu vou colocar essa célula aqui e vou fixar ela aqui com cifrões, tá? A gente tem um vídeo aqui, eu vou deixar o card aqui em cima e um link na descrição ensinando como que funciona esses cifrões. Vou colocar o ponto e vírgula. Eu quero que apareçam 2 pontos. Depois, 2 pontos e um espaço. Eu vou fechar esses 2 pontos e o espaço e vou colocar aqui a Maria. Eu vou fechar aqui e vou testar para ver se deu certo. Pronto, ele apareceu aqui, vendedor, 2 pontos, Maria. E eu vou continuar a fórmula aqui. Eu vou voltar na fórmula, vou colocar aqui mais 2 pontos. E agora o que eu quero que apareça? Aquele tracinho. Então vou abrir a aspa dupla, coloquei o tracinho. Vou testar para ver como ficou. Ó, o tracinho também ficou certo. Você não precisa ficar testando quando você está acostumado já. Estou fazendo aqui para demonstrar para vocês. Então depois do tracinho eu quero que apareça aqui o produto. E depois os 2 pontos e o espaço. Então ele está indo aqui, ó. Produto, 2 pontos. Eu vou colocar aqui qual que é o produto. Vou testar. Pronto, ele apareceu aqui, ó. Vendedor, 2 pontos Maria. Um tracinho produto, 2 pontos feminino. E agora eu vou colocar aqui a quantidade de vendas. Eu vou colocar aqui vendas também. Vou fixar. Vou colocar os 2 pontos e o espaço. Daí vou colocar aqui a quantidade de vendas. Vou testar para ver se deu certo. Ó, eu esqueci aqui do tracinho entre vendas, tá? Então vou corrigir aqui. Pronto. E assim, se eu quisesse organizar dessa maneira, ficaria assim. Eu não utilizo dessa maneira, mas é só para demonstrar o que é possível fazer com essa fórmula concatenar, tá? E depois a gente utiliza muito ela no PROC-V duplo, é o próximo vídeo que eu vou estar lançando, tá? Então, as informações aparecem aqui assim. E eu tenho outro exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma lista das regiões do país com os estados e as capitais. E eu vou criar aqui um identificador dessas informações juntas. Então vou colocar o igual, a fórmula concatenar. A minha primeira célula de texto que eu vou utilizar é a região norte. A segunda aqui vai ser o estado e depois a capital. Então, igual o anterior, eu preciso colocar os espaços para ficar visualmente melhor aqui. Então, vou colocar entre essas informações, aspa dupla, espaço, espaço, fecho. Vou colocar aqui aspas dupla, espaço, traço, espaço e fecho. Vou conferir, parece que está tudo ok. Pronto, está aqui. Essa informação aqui eu vou ter que é da região norte do estado do Acre e a capital é Rio Branco. Então assim eu consigo criar uma lista com essas informações. Eu só vou fixar, trocar a célula aqui. Então aqui eu consigo criar essa lista aqui na planilha. Vou só arrumar para terminar o exercício. Então, esse concatenar, você vai juntar essas informações e aquilo que eu disse, geralmente eu utilizo para criar um identificador e a fórmula é basicamente isso. Você vai colocar dentro dela o que você quer visualizar como texto. Eu tenho aqui um exemplo com data, tá? Porque data a gente tem um diferencial. Então eu vou colocar aqui as mesmas informações que eu tinha lá no primeiro exemplo. Vou colocar o concatenar. Quando você quer selecionar ela aqui é só dar um tab, tá? Que ela preenche totalmente. Então vou colocar aqui a Maria. Vou colocar os espaços entre. Vou colocar aqui o produto. Colocar ponto e vírgula. Aspas dupla. Fechei de novo. E o total de vendas.
Pronto, aqui está igual aquele primeiro exemplo, mas eu quero colocar aqui em primeiro, eu quero colocar a data aqui em primeiro. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Vou colocar mais um espaço. Vou colocar 2 pontos, pronto. E a data, você pode ver que ela trouxe um número inteiro aqui, não trouxe esse formato de data. Isso porque o Excel ele contabiliza as datas dessa maneira, como um número inteiro. Então, o que eu preciso identificar aqui na fórmula concatenar é que eu quero esse formato de data. Eu vou falar brevemente de uma fórmula aqui, eu não vou entrar em detalhes dela, que ele vai me trazer o que está exatamente escrito aqui. Então, essa fórmula, eu vou apagar aqui só para a gente ter, que eu vou fazer do começo. Pronto, então eu vou colocar a data ali. Eu vou selecionar aquela célula ali, tá? A B3. Vou fixar ela. Então, o que eu vou fazer com a B3? Eu vou utilizar a função texto, que ele vai converter o texto que eu estou aqui dentro dessa célula no formato que eu desejo. Então, você pode ver que a função texto aqui, ele vem em valor e o formato de texto. O valor vai ser esse aqui da B3. Vou colocar um ponto e vírgula. E o formato de texto que eu quero, eu só vou falar do exemplo de datas, eu vou fazer depois um vídeo falando de diversos formatos de texto. Mas você sempre vai colocar aqui entre aspas dupla também, e você vai colocar o formato de texto que você quer. Eu já sei que o de data que eu quero, nesse formato aqui, ele é assim, dd, que é dia a dia, eu vou colocar tudo minúsculo, dd, a barra, mm de mês, e aqui, ano. Então vou dar um enter aqui. Ele me trouxe nesse formato de texto que eu desejei aqui. Se você quiser descobrir um formato de texto, só vou copiar e colar aqui. Se você quiser descobrir um formato de texto que você esteja em dúvida, o que você vai poder fazer é no formatar célula. Daí você vai ter aqui em número. Daí, por exemplo, você está aqui em data. Daí a data está nesse formato de texto aqui, nesse tipo de que já vem pronto, né? Mas você quer saber como que escreve isso, você vem personalizado aqui, depois que você clicou aqui, ó, esse aqui, 14/3, eu quero saber como que escreve isso, eu venho personalizado aqui, ele mostra como que escreve. Então, se eu tivesse colocado aquilo ali, isso aqui, dentro daquela fórmula, ele traria a data naquela formato, tá? Vou cancelar aqui. Então, essa foi a função concatenar. Como eu falei, eu vou utilizá-la no próximo vídeo, que vai ser o PROC-V duplo. Então, dá uma pesquisada aqui no canal, para você ver uma das utilizações dessa função concatenar. Se tiver qualquer dúvida sobre essa função ou qualquer outra dúvida de Excel, sugestão de vídeo, é só deixar um comentário aqui embaixo. Até a próxima!